Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu costumo dizer que o Elementary OS é o melhor sistema operacional que eu não consigo usar, com várias ideias ótimas, mas melhor em nada. Toda vez que uma nova versão era lançada, eu me enchia de esperanças, mas depois de tantas decepções, eu simplesmente parei de esperar qualquer coisa. Foi não esperando nada do Elementary OS 8 que eu me surpreendi positivamente com esse lançamento. Eles ajustaram várias coisas que eu tinha criticado na versão 7 e apesar de não ser perfeito, como você vai ver, é sem dúvidas a melhor versão do Elementary OS já lançada. Enquanto a gente discute se o Elementary OS era o upgrade que você estava esperando, que tal fazer um upgrade de setup que com certeza vai ser um sucesso? Quem apoia o nosso vídeo sobre o Elementary OS é a Genudesk. E se você já está cansado de sentir dor nas costas colocando aí o seu setup de milhões junto com uma cadeira de praia e uma mesa de plástico, chegou a hora de pensar na sua ergonomia e conforto. Acesse o link aqui na descrição para conhecer as fantásticas mesas da Genudesk com regulagem automática de altura, com tampos de extrema qualidade e com várias cores diferentes para se encaixar direitinho com o seu gosto. A Genudesk também tem vários acessórios para aumentar a sua ergonomia, desde cadeiras até tapetes anti-fadiga, além de ter elementos que vão te ajudar a ficar mais organizado, como passadores de cabos, entre várias outras coisas. Eu uso vários produtos da Genudesk há vários anos, eles realmente são muito bons. Essa mesa aqui, por exemplo, é uma mesa Genudesk e você pode utilizar o cupom DIOLINUX para ter 5% de desconto nos produtos. Suas costas aí vão agradecer. O Elementary OS 8 é uma evolução tão interessante em relação ao 7 que é interessante você ver o vídeo que a gente fez na versão anterior aqui no canal, com todas as minhas críticas, assim você vai poder apreciar do mesmo jeito que eu estou apreciando essa atualização. O Elementary OS 8 focou muito menos em perfumaria, em detalhes pouco relevantes, que era uma coisa que eles costumavam fazer nas versões anteriores, e acabou resolvendo alguns dos grandes problemas do sistema como plataforma. E falo como plataforma porque ele é uma das poucas distros que tem um SDK próprio para desenvolvimento de apps customizados para o Pentium Desktop, que é a interface aqui do sistema. O Elementary OS 8 tem a sua base no Ubuntu 24.04 LTS, ou seja, a LTS mais recente. Mas ele passou a utilizar outras tecnologias mais de vanguarda do mundo Linux também, como o Wayland para a parte gráfica e o Pipewire para a parte de áudio e de multimídia. Podemos ver isso representado diretamente na tela de login, onde agora há a chamada seção segura, que nada mais é do que o Elementary OS rodando sobre Wayland, que acaba sendo até um nome amigável aí para leigos em computação, mais do que o Wayland talvez, né? Aliás, era justamente para leigos em computação que o Elementary OS mais pecava por não permitir certas automações que felizmente agora estão presentes. Vamos voltar aqui para o começo então. O processo de instalação em geral não me pareceu mudar em nada. O instalador é basicamente o mesmo e ele já era bem amigável até. Mas uma pequena adição que aconteceu na verdade na metade do ciclo da edição 7 do Elementary OS, não no 8, e continua presente agora nessa nova edição, faz muita diferença. Existe uma seção no instalador chamada controladores adicionais que automaticamente pode instalar drivers da NVIDIA e outros firmwares ou drivers eventualmente necessários como drivers de Wi-Fi para que depois da instalação o sistema já esteja funcionando com eles. Eu sei, isso aí é algo que existe em várias distros há muito tempo na verdade, mas não é por ter chegado atrasado no Elementary OS que essa é uma modificação ruim, pelo contrário, torna a experiência dos usuários de primeira viagem especialmente muito melhor. No instalador, esse aí é o meu único destaque, então vamos pular aqui direto para o primeiro boot do sistema recém-instalado, onde nós temos uma tela de boas-vindas. Essa telinha aqui mudou consideravelmente e tem mais coisas úteis do que nunca, além de, na minha visão, pelo menos, um design agradável, ainda que não seja lá muito diferente do que nós já tínhamos na versão anterior. De fato, eles não focaram muito em fazer aquelas lapidações que eles costumavam fazer, apesar de você encontrar algumas sim. Eles realmente foram resolver problemas, o que é uma coisa muito positiva na minha visão. Somos recepcionados aqui com alguns links de documentação, depois nós podemos escolher as cores do sistema, onde dá para ativar a luz noturna também. Nós podemos também automatizar serviços de limpeza do sistema para apagar logs, a lixeira e até mesmo a pasta de downloads automaticamente.
Tudo aqui é desligado por padrão, você ativa só o que você quiser, o que é uma ótima decisão. Se eu não me engano, em versões anteriores tinham algumas pastas aqui que já eram ativas por padrão, que não é a melhor das ideias, obviamente. Temos uma seção aqui que apresenta a possibilidade de cadastrar algumas contas de serviços online para integrar com o sistema, depois a gente fala um pouco mais disso. E também temos uma outra boa novidade sobre Apps Flatpak que eu já compartilho com vocês também. O Elementor OS já tinha suporte a Flatpak, mas ele funcionava de uma forma diferente do que nós temos na versão 8, que está bem melhor. Já na tela de boas-vindas, nós somos convidados a ativar mais algumas automações. Podemos fazer com que o sistema operacional e os apps se atualizem sozinhos. Outra coisa que pode ser muito interessante para leigos especialmente, mas também para quem não quer perder muito tempo com isso e quer ter certeza de que o sistema está sempre atualizado. Apps atualizam automaticamente por padrão e atualizações de pacotes de sistema que são a base da coisa toda, que são os pacotes do Ubuntu e o PPA do Elementor OS e tal, vão atualizar somente em reboots, mais ou menos como acontece no Fedora. Nenhum deles reinicia o seu PC no meio das suas tarefas, então, da hora. Bom, agora nós podemos falar sobre as novidades em relação à própria interface do Elementor OS e aos seus novos recursos, e depois eu falo um pouco a respeito dos problemas que eu encontrei enquanto eu estava testando. No desktop, nós tivemos um redesign aqui de várias partes da interface, desde elementos da barra superior até a dock, na verdade, que talvez seja um grande destaque, que foi reescrita completamente, passando por partes do sistema operacional e do painel de controle. Então, vamos por partes aqui. Temos esse novo wallpaper padrão e na barra superior nós temos um ícone de ajustes rápidos que agora concentra várias coisas diferentes que antes não existiam. Não somente os botões de energia para desligar, reiniciar, encerrar a sessão e tudo mais. Essa edição do Elementor OS focou muito em trabalhar com as funções de acessibilidade do sistema num nível que eu não lembro de ter visto, na verdade, em outra interface, colocando essas coisas muito em destaque. Nós temos um ajuste de escala de fontes aqui que afeta todos os apps. Isso pode ajudar tanto quem tem problemas de visão quanto quem tem uma tela de alta resolução e gostaria de ver as coisas talvez um pouco melhor ou fazer algum tipo de ajuste fino. Ainda nessa seção de ajustes rápidos nós encontramos o leitor de tela Orca e o teclado virtual. Dois outros recursos interessantes para acessibilidade. Além disso, ativar e desativar o Dark Mode também é um clique apenas por ali. E nós temos o atalho para o painel de controle também nessa seção, algo totalmente clean e também que pode ser útil. Muitas coisas aqui são iguais ao que a gente já tinha antes, é verdade, mas por vezes nós temos algum micro redesign, algum ajuste de qualidade de vida. Como eu disse, eles não focaram tanto nessa refatoração que eles costumavam fazer em vários aplicativos dessa vez, mas eles não ignoraram isso, com certeza. Dando uma olhada agora aqui no painel de configurações, que também recebeu um redesign, a prioridade do Elementor OS é Total Flatpak. E aqui nós temos uma ótima integração para gerir permissões, trocar os apps, padrões e escolher os aplicativos que inicializam junto com o sistema. Nas configurações de área de trabalho, além de trocar ali os wallpapers, nós temos uma seção de aparência com uma opção legal para escurecer o wallpaper quando o Dark Mode estiver ativo, uma função legal. Reduzir a quantidade de animações no sistema e ativar e desativar as scroll bars sempre visíveis também são opções. Na parte de texto, nós temos uma opção muito legal para quem tem dislexia, que é uma outra coisa muito legal que não se vê por aí com tanta frequência. Nós podemos configurar o aspecto visual da dock e do painel também, com o tamanho dos ícones e translucidez, e na parte de multitarefas nós podemos ativar Hot Corners para fazer algumas atividades ao bater o mouse ali no canto da tela. Outra coisa super legal em termos de acessibilidade que nós temos ali na parte de telas ou monitores é uma seção de filtros para quem tem algum tipo de problema de visão, com várias opções diferentes e regulagem de intensidade. É realmente algo de bater palmas ali em relação à acessibilidade para essa edição do Elementor OS. Na seção Tempo de Tela e Limites, que era algo que já existia nas edições anteriores do Elementor, mas ficou ainda mais legal, nós temos a opção de delimitar o tempo de tela. Interessante, né? Nós podemos bloquear também sites específicos diretamente por ali, por usuário ou conforme a gente quiser, o que é interessante para controle parental ou até mesmo para escolas, talvez. Você pode bloquear a abertura de certas aplicações por completo também para evitar certas distrações, como jogos ou navegador de internet. Realmente é muito legal. Tivemos uma atualização no tema de cursor do Elementor OS, que particularmente eu achei bonito. E agora o modo multitarefas tem blur também ao redor, o que deixa o visual bem mais agradável. O ícone de painel de controle e configurações recebeu também uma atualização e está diferente. E agora nós temos uma seção chamada Sistema ali no painel de controle que é extremamente útil.
Primeiro, temos aqui um resumo de dados sobre o Elementary OS, como você pode ver a versão ali do sistema, a versão do Ubuntu no qual o Elementary OS é baseado e a versão do kernel que ele utiliza. Nós temos ali o botão de atualizar o sistema e a opção de ativar e desativar os updates automáticos do sistema, que é aquela opção que aparecia lá no primeiro setup, naquela tela de boas-vindas, lembra? Esse botão aí antes ficava só na loja de apps e faz mais sentido que ele fique aqui graças a esse novo redesign. Além disso, nós temos acesso à documentação do sistema por aqui, um botão para enviar feedback, que ajuda na hora de você reportar algum bug ou pedir por algum recurso que você esteja sentindo falta no sistema. E mais abaixo ali, discretamente, nós temos um simpático botão de restaurar o padrão que todo sistema deveria ter. Temos um reset em níveis diferentes, ele não reseta tanto quanto eu esperaria até mesmo, mas esse tipo de botão de emergência é sempre útil. Temos uma aba com um simples resumo do hardware, uma aba para firmwares, uma aba para drivers também, que no caso de precisar de algum driver da NVIDIA, por exemplo, eles apareceriam ali como opções, assim como nós temos do Ubuntu, porém com uma interface diferente. E agora, eu gostaria de falar de dois aplicativos em particular que eu tive a impressão de que eles ouviram as minhas críticas da edição passada, porque eles mudaram exatamente o que eu tinha apontado como problema. Primeiro, o gestor de arquivos ganhou finalmente um menu de configurações para poder agrupar as várias opções que antes estavam se empilhando no clique com o botão direito do mouse ali numa área mais neutra. Muito mais simples, sempre acessível e é simplesmente um design melhor aqui. O ícone de músicas fica um pouco apagado no Dark Mode, já que é um ícone colorido, um pequeno detalhe, bem daqueles que o pessoal do Elementary OS adora corrigir. Quem sabe num update futuro, né? O outro app que vale a pena mencionar aqui é a central de aplicativos ou a loja de apps do Elementary OS. Na minha análise da versão passada, eu lembro que eu tinha comentado sobre ela ser a única aplicação do sistema com uma barra de pesquisa enorme no topo sempre visível, o que por si só não é ruim, mas não é consistente com todo o restante das aplicações. Agora a aplicação que tem isso é o painel de configurações do sistema, mas confesso, inconsistente sim, mas não necessariamente um problema. E eu falo muito sobre esses aspectos de UX e UI quando eu falo do Elementary OS, porque esse é um dos principais conceitos que eles trazem com o sistema há muito tempo, mas de toda forma. Agora, para pesquisar na loja de aplicativos, nós temos essa lupinha e olha só que legal. Agora o sistema tem suporte ao Flash Hub por padrão, e melhor que isso, eles removeram aqueles avisos de que o Flash Hub poderia não ser confiável em relação a apps curados pela equipe do Elementary OS e tal, que poderia criar um certo desconforto, especialmente para usuários leigos. Isso cria, na verdade, uma sinergia muito mais legal com os desenvolvedores que publicam no Flash Hub. Eles trocaram essa coisa mais agressiva por algo que faz total sentido e ainda passa a mensagem. Os apps curados recebem o badge de feito para o Elementary OS. E o que é verdade, né? Eles realmente são feitos pro Elementary OS, com o design, com o SDK do Elementary OS e tudo mais. Eles mantiveram o esquema de pague o quanto você quiser pelos apps, então quando você vê algum aplicativo que tem um preço sugerido, ao clicar nele você pode colocar o valor que você quiser pagar por ele. E se não quiser pagar nada, é só colocar 0. E a opção de experimentar gratuitamente vai aparecer. O termo experimentar aqui, eu tenho dúvidas sobre ele. Pode dar a ideia errada de que se trata de um trial, quando na verdade não é isso. Seria mais correto, de acordo com o que realmente acontece, o termo instalar gratuitamente mesmo, mas eu entendo que pode fazer algum sentido tentar motivar contribuições financeiras para com os desenvolvedores. Enfim, voltando à interface da loja, agora temos também um ícone de updates e ao clicar ali nós vemos os apps que podem receber atualizações e também os que já estão instalados e atualizados ali no sistema. Nessa tela ainda nós temos uma engrenagem que permite modificar o comportamento das atualizações automáticas dos apps, o que faz bastante sentido também tá por ali. Para remover um app nós precisamos ir até a página dele na loja e clicar no ícone da lixeira que fica ali do lado do botão de ação. Agora nós podemos falar das coisas não tão boas assim da edição, que são problemas que persistem em algumas versões do Elementary OS e não foram corrigidos ainda dessa vez. Por exemplo, o sistema ainda não tem todos os codecs possíveis de serem instalados disponíveis para instalação através da loja, ou seja, não tem uma interface para eles e te obrigaria a ir pelo terminal.
Mas graças à edição do FlatHub, instalar algo como o VLC não é mais um problema como costumava ser, e aí se você não conseguir abrir um arquivo, isso pode ser relativamente contornado. Um outro problema que perdura ainda é a restrição de login com contas online para serviços populares como Google, Microsoft e até mesmo o Nextcloud. Teoricamente, tem como fazer login com essas contas, mas isso requer alguns ajustes de segurança nas suas contas primeiro. Algo que ambientes como o GNOME evitam completamente ao usar a API desses serviços. Claro, isso só é realmente um problema se você esperava logar suas contas online no sistema em primeiro lugar. Essa não é a forma com que eu uso as coisas do meu PC mesmo, mas se for a sua, saiba que isso continua sendo uma pequena diversidade aí dentro do Elementary OS. Um outro bug lendário do Elementary OS acontece quando você instala alguns apps que não foram feitos para rodar no sistema. Como você já deve ter reparado, o Elementary OS tem esse layout diferente aí para gerir as janelas, né? Com um botão de fechar na esquerda e o de maximizar na direita, e não tem ali um botão de minimizar, né? Existe um motivo para isso, muito bem fundamentado até em um post ainda lá de 2011 do Elementary OS, o que só prova que isso tem sido discussão há muito tempo. O link vai estar aqui na descrição para você ler se quiser, mas eu já aviso que eu discordo do ponto de vista deles. Talvez eu possa explicar um pouco mais sobre isso em algum geocast que a gente faça, então eu não vou me prolongar aqui não, pelo menos não nesse assunto. Mas de toda forma a questão é que os apps se comportam de forma diferente, né? Os apps que são feitos pelo Elementary OS, os apps GNOME e outros apps ainda. E a maioria não é, né? O Podman Desktop, por exemplo, que tem a sua própria barra de título e inclui ali os 3 botões tradicionais de controle, se apresenta de uma forma totalmente diferente do restante do sistema. Mas um outro exemplo, o Firefox, meio que se perde e coloca os 2 botões de fechar e maximizar ali do lado esquerdo da tela. Esse aí é um bug conhecido e reportado já e que nunca foi arrumado. Felizmente, se você quiser utilizar o Firefox no Elementary OS, existe um bug fix com um tema que deixa o Firefox totalmente encaixado com a interface do Elementary, que vale a pena conferir. Eu deixo o link aqui na descrição também, fica muito legal, muito bonito. O Pentium Tweaks está disponível no FlatHub também, é um utilitário super legal para que você possa fazer algumas customizações avançadas. E agora você pode acessar ele pela loja com facilidade, já que o FlatHub já está disponível por padrão. Uma das modificações possíveis é alterar o layout dos botões de controle através desse Pentium Tweaks. Tem várias opções diferentes, eu utilizaria esse estilo macOS ou qualquer outro que adicionasse o minimizar. Mas esse do macOS em particular quebra algumas aplicações do sistema como o calendário. Então essa opção que adiciona o minimizar em alguns dos 2 cantos talvez seja um pouco melhor, e aí você escolhe qual você gostar mais. E tem outros 3 itens que podem te chatear um pouco, 4 se você contar o desktop nativo, mas vamos lá. O Elementary OS não tem uma System Tray e existem diversos apps populares que usam esse recurso. System Trays são aqueles ícones que ficam no painel para indicar que um app está rodando em background e que por muitas vezes te dão acesso a recursos de forma rápida ou a notificações muitas vezes. A Steam é um ótimo exemplo disso. O Discord também, que teria aquele ícone do Discord que deveria ficar na barra superior. Isso é um problema porque você pode fechar um programa que não fica nem na sua dock e ele vai continuar rodando em background sem que você tenha certeza disso. E é nesse momento que você se toca que o Elementary OS também não tem um software de monitor do sistema. Ele vem com o HTOP, aquele software de terminal lá, mas ele não tem um utilitário gráfico. Felizmente, é possível instalar um como esse do GNOME, mesmo que seja pelo terminal. E por aqui eu conseguiria finalizar o Discord se eu precisasse. Isso realmente deixa a desejar e cai naquela chata categoria de problemas que você não teria se não tivesse utilizando o Elementary OS em primeiro lugar. No entanto, existem plugins feitos pela própria comunidade do Elementary que adicionam suporte a esses indicadores, como o WingPanel Community Indicators e o WingPanel Indicators Namarupa. Acho que é assim que se fala. Nenhum desses é oficialmente suportado pelo sistema, é algo feito pela comunidade, como eu disse, mas se você realmente precisa deles, como eu, vale a pena conferir. Quem sabe um dia eles criam uma solução oficial para isso. Seria ótimo e não deixaria o sistema pior, com certeza. E por fim, apesar de ser baseado no Ubuntu, não existe nada que facilite a instalação de pacotes .deb nele. Se você der 2 cliques em algum pacote desse tipo, ele vai dar vários erros ali diferentes.
É possível instalar pelo terminal, claro, utilizando o dpkg e corrigindo qualquer falta de dependência, ou então, se você quiser usar um utilitário gráfico, eu recomendo instalar o Ed, que você encontra lá na loja de aplicativos. Uma vez que você abre algum ponto .deb utilizando ele como padrão, ele vai sempre aparecer quando você der 2 cliques num pacote desse tipo. Eu entendo totalmente a ideia que eles têm de privilegiar os Flatpaks, especialmente para poder construir um ambiente com permissões para os aplicativos e tudo mais, mas no mundo Linux, sideload é sempre útil e pode ser inconveniente em alguns casos você não ter uma interface assim ou alguma coisa do tipo. Talvez com o tempo seja menos necessário, né? Veremos. Eu fiquei muito feliz em ver a evolução do Elementary OS, eu presenciei poucos bugs até enquanto eu testava, a maioria foi de algum app que travou e pediu para ser fechado, mas nada muito além disso. Para mim, as coisas mais urgentes seriam ainda criar uma solução que lidasse com o System Tray de alguma forma. É muito desconfortável você perder o controle das suas aplicações assim. Adicionar um monitor do sistema para gerir processos é algo que eu considero básico de todo o sistema operacional. Poderia ser incluso até mesmo diretamente no painel de controle, se eles quisessem, lá naquela nova parte de sistema, se não quisessem fazer um app à parte, enfim. E é por essas e outras que o Elementary OS continua sendo um sistema excelente, mas frustrante ao mesmo tempo. É perceptível as várias qualidades que a distro tem, o cuidado com detalhes e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sei que esses problemas que eu listei iriam me incomodar demais no meu dia a dia. O lado bom é que agora eu acho que eu consigo usar sem passar tanta raiva assim. Mas e aí? O que você achou do novo Elementary OS? Já testou? Coloca suas opiniões aqui nos comentários. Ah, sim, e tem uma coisa que eu nunca lembro de pedir, mas vê se você está inscrito aí no canal, se inscreve aí para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Um outro vídeo muito legal que eu recomendo você conferir foi esse aqui do lado, onde eu coloquei a minha esposa para testar o Elementary OS pela primeira vez e a gente testar sobre o quão amigável ele poderia ser para novos usuários. Clica aí para conferir, ficou um vídeo bem interessante e a gente se vê na próxima. Falou!